Bom dia, turma 3001. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. O assunto é a escalada nazista e a Blitz alemã, tá? Convido a você a pegar o seu caderno para anotar aí todas as informações que serão passadas para você no decorrer da nossa aula de hoje e também a data da nossa aula, que é 1º de outubro de 2020. E quero lembrar você para não deixar de participar lá do Google Class e também do Google Meet, tá bom? Então vamos lá. Bom, na frente ocidental, tá? Ou seja, na fronteira da Alemanha com a França, a situação mantinha-se inalterada. Por quê? Os franceses, de um lado, estavam entrincheirados na linha Maginot e os alemães, de outro, estavam na linha Siegfried. Essas duas linhas, tá, de fortificações estavam interligadas e eram também extensas e visavam a defesa contra um possível ataque do adversário. Os 6 meses iniciais desse conflito que eu acabei de mencionar para vocês, da frente ocidental, tá? Ficaram conhecidos como a Guerra de Mentira, tá? Guerra de Mentira. E em abril de 1940, a Blitz alemã, ela voltou à carga, né? Assunto que a gente estudou na aula passada. E aí, só lembrando, né? Essa Blitz alemã, ela consistia em um ataque maciço em várias frentes. E foi também o uso dos aviões, tá? Das bombas, né, dos paraquedistas, vinham ataques de todos os lados. Então, esse episódio ficou conhecido como uma guerra relâmpago, um assunto que nós estudamos na aula passada e eu estou aí te relembrando. Então, essa Blitz alemã, no ano de 1940, ela voltou, né, à carga. E para garantir o fornecimento de minério de ferro comprado da Suíça pelo Mar Báltico, invadiu e conquistou a Dinamarca e a Noruega. Bom, conquistando o norte, os alemães eles voltaram-se para o sul. E em maio, e também sem aviso, a aviação alemã começou a bombardear cidades holandesas. Por quê? O alvo eram os civis e o objetivo era intimidar e conseguir a rendição incondicional. Os alemães conseguiram seu intento. A Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, países por onde as tropas alemãs invadiram a França, renderam-se ao seu poderio. Então, com o caminho livre, as tropas alemãs elas invadiram a França e, em junho de 1940, desfilaram em Paris triunfante, aonde a França ela vai ser dividida, né? E aí nós vamos ter o norte e toda a costa onde ficaram sob o domínio direto da Alemanha. E o sul, com a capital da cidade de Vic, foi entregue ao Marechal Pétain, militar francês, que concordou em colaborar com os nazistas. Bom, e aí, diante disso, né, os alemães, donos de boa parte da Europa continental, aonde aí os nazistas voltaram-se com toda a força para as Ilhas Britânicas. E em setembro de 1940, os aviões da Luftwaffe iniciaram os bombardeios maciços sobre os portos, povoados e cidades inglesas, inclusive a própria Londres. E aí, liderados por Winston Churchill, os britânicos vão resistir. No ar, a Força Aérea Britânica, Royal Air Force, a RAF, enfrentou a aviação alemã, Luftwaffe, na chamada Batalha da Inglaterra. E nessa batalha aérea decisiva para os rumos da guerra, a liderança de Churchill, a habilidade dos pilotos britânicos e o desenvolvimento do radar conseguiram deter os nazistas e obrigaram também a adiar a invasão da Grã-Bretanha, tá?
E aí, a escalada nazista, né, como eu falei para vocês, né, acabei de mencionar vários fatores aí, como os alemães, né, eles conseguiram expandir. E aí, quando veio a tentativa de submeter os ingleses, eles falharam. A Alemanha hitlerista voltou-se para o leste e dominou a Hungria, a Romênia e a Bulgária. A Iugoslávia e a Grécia resistiram, mas também foram invadidas e conquistadas pelos nazistas, que passaram então a controlar toda a região dos Balcãs. A passagem para a União Rússia Soviética estava livre, que era, né, o próximo passo, né, que os alemães dariam de invadir a União Soviética. Por quê? Porque eles estavam interessados, né, no petróleo e nos minérios, né, e nos cereais soviéticos, que eram essenciais ao funcionamento, né, da máquina de guerra, que é o assunto que nós vamos estar falando na nossa próxima aula. Agora, com atividades aí em seu caderno, você vai criar um texto para mim com as informações que foram passadas para vocês no decorrer da nossa aula de hoje. Depois, você vai elaborar para mim 10 perguntas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Um beijo grande, fiquem com Deus, bom final de semana e até a nossa próxima aula.